Olá, olá, bem-vindos. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Oi, André, Gustavo, que bom. Bem-vindo, Rômulo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Hoje o bate-papo é com o Gustavo Machado, que já está aqui, um engenheiro que trabalha com saneamento ecológico e também com terapias integrais e holísticas, que vem falar e refletir sobre a presença digital consciente alinhada com o nosso propósito aqui nesse espaço. Bom, eu vou começar me apresentando. Eu sou Aracy Queiroz, sou jornalista. Eu trabalho há 20 anos no segmento de arquitetura e design. Eu comecei como editora das revistas Casa Cláudia, Arquitetura e Construção, em São Paulo. Vim para o Rio de Janeiro e aqui há 10 anos fui estudar marketing e gestão do design e migrei para a comunicação corporativa. Desde então eu venho atendendo marcas desse segmento e, enfim, com muito orgulho de marcas, enfim, fortes, trabalhando com posicionamento e comunicação estratégica, entre elas Aristeu Pires, Amazônia Móveis, Jader Almeida, Arquivo Contemporâneo, entre outras. E agora estamos aqui, quer dizer, eu mesma que já há tanto tempo trabalho com comunicação e com mídias, já atuava muito, todos os dias, diariamente nas redes sociais. Agora, com a pandemia, há 8 meses, estou tendo que reaprender a usar esse espaço, né? E aí é uma reinvenção de nós mesmos para estar aqui nessa presença online, não só no campo pessoal, como no profissional também, né? Aqui os encontros acontecem, a gente aprendeu a fazer festas em família e também a fazer negócios no espaço digital. Para isso, estão todos tendo que nos reinventar. E essa presença e todas as mudanças que a gente está vivendo tem feito a todos nós um mergulho de questionamentos do que a gente está fazendo aqui no mundo, né? No mundo de tantas mudanças, a gente está todos nós tendo que nos reinventar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o desafio de se reinventar pedalando a bicicleta aqui nas redes sociais. A gente fazendo tudo ao mesmo tempo, experimentando juntos esse espaço e vivendo os desafios todos. Vou chamar então Gustavo para a gente começar a nossa conversa. Olá! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! Que bom falar Muito com você ao obrigado. vivo. Adoro estar aqui. Bem-vindo, Gustavo. Queria começar com você se apresentar para nós. Então, muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar aqui com você, Aracy, grato pelo convite. E acho que, como você falou, eu sou engenheiro, trabalho com saneamento ecológico, trabalho com as pessoas, né? Mas também terapeuta. E aí, para mim, cada vez mais a gente tem que trazer humanidade, emoções para as nossas relações e para a nossa atuação no mundo, né? Então, nada melhor do que você me convidar para a gente poder falar um pouco de lidar com as emoções para poder se posicionar, né? Que é tão intrínseco, tão conectado. E aí eu venho trabalhando nessa conexão, tanto da engenharia quanto da terapia e das humanidades, né? Para a gente poder efetivamente humanizar as relações, os processos e os projetos. Pois é, e nesse momento a gente aqui nesse espaço é um espaço que convida a gente a refletir muito, né, Gustavo? Porque Sim. é um espaço novo, é um espaço que a gente é uma presença remota e é no meio de um turbilhão de mudanças, né? Então, todos nós nos vemos aqui com esse desafio de se mostrar todo dia ou quase todo dia. A primeira questão que vem é o que a gente quer mostrar, quem somos nós e para que estamos aqui, né? Tanto no campo pessoal quanto no campo profissional. Então é um momento realmente, além da gente ter que lidar na prática com todos os desafios, todas essas mudanças nos convidam a um mergulho interno mesmo para a gente entender. E aí sim
poder se colocar de uma forma mais potente no mundo. Ou seja, é um processo de recriação, de reinvenção que todos estamos vivendo, né? E a gente está. 2020 é um grande desafio, uma grande oportunidade, né? Eu costumo dizer que é como que nem o milho que você precisa esquentar, você joga ele na pipoqueira, bota uma temperatura alta e ele vai virar pipoca, né? Então, a minha sensação é que a gente está vivendo uma grande pipoqueira coletiva e todo mundo está sendo testado. Então, assim, é um movimento de muita mudança, mas é importante que a gente possa utilizar como oportunidade, né? E não como um desafio. Compreender uma oportunidade de mudança, tanto nas emoções quanto no posicionamento. Como que a gente vai se colocar daqui em diante? Eu acho que é um grande marco. Não, exatamente. É um momento de reinvenção mesmo. E nesse processo nem sempre é fácil, né, Gustavo? Primeiro porque a gente tem desafios reais no mundo, né? As questões profissionais estão mudando, a forma da gente trabalhar à distância, as nossas rotinas dentro de casa, a gente estar dentro de casa, né? Todos saímos de lugares de conforto ou de lugares habituais, né? Então, tudo isso já gera um monte de sensações novas, né? Então, acho que é importante a gente, quando a gente está aqui na rede social, é aquela velha máxima, né? Todo mundo tá bonito na rede social, né? Então, todo mundo quer se aparecer maravilhoso, mas a gente sabe que a realidade do mundo não é essa hoje. E a gente está podendo falar sobre os desafios também é importante. Na verdade, a gente não precisa se mostrar nem bonito, nem feio. A gente precisa cada vez mais entender que a gente está presente como a gente intenciona estar, né? E como a gente é de verdade. E no momento de tantos desafios, como é que a gente faz isso? Então, eu acho que você tocou num ponto super importante, assim. Eu acho que o posicionamento, ele precisa refletir a nossa imagem, e a nossa imagem interior, não a imagem exterior, né? Então, ele precisa refletir a nossa essência. E a gente vê uma diferença enorme em quem está só se posicionando, só se colocando, e quem está efetivamente sendo genuíno. Isso no posicionamento físico, quanto no posicionamento digital. Mas hoje as relações estão digitais, né? A gente não está se tocando, não está se encontrando. Então é um toque que é digital. E aí é muito importante poder se conectar com a essência, e para isso é se conectar com as emoções, né? E a gente está vivendo um ano de dor, de olhar para a dor, de se conectar com essa dor, né? Com a dor individual e com a dor coletiva. Então é importante a gente poder incluir essa dor também, essa compreensão da fragilidade, da vulnerabilidade nesse posicionamento, né? Poder trazer todas essas emoções e poder se conectar com elas. Porque se a gente está falando de arte, de expressão, é importante que a gente possa se conectar com a nossa dor e com as nossas emoções para a gente poder se expressar através de uma integração maior. Exatamente. A gente aqui que está falando especialmente com arquitetos e designers, né? Que é o segmento, enfim, com que eu atuo, com que eu trabalho especialmente, a gente está falando de criativos, né? Que também estão se reinventando, inclusive precisando se reinventar para atender às demandas, né? Estamos todos em casa, os arquitetos e designers estão de fato redesenhando as nossas vidas ou nos ajudando a reconstruir, né, ambientes saudáveis, práticos e funcionais nesse momento. E eles mesmos, e nós como todos nós, também precisando reinventar as suas dinâmicas de trabalho à distância, a forma de apresentar os projetos, mas também a forma de divulgar aqui, de estar presente aqui nas redes para mostrar o que está fazendo, para a gente ir se entendendo no que a gente está fazendo, né? E é um processo que nem sempre é fácil, porque tem que aprender à distância e aí se questionar, mas o que é melhor fazer? Como é que lida com essas mídias todas? De fato, algumas vezes, todos nós, por mais experiência que a gente tem, a gente experimenta bloqueios mesmo, medos assim de se mostrar. O que é mais bonito, o que é bonito, o que é melhor, ou o que não é, né? Então, acho que esse ponto que você traz da gente, para poder viver esse processo criativo, né? Para a gente poder falar a verdade, não adianta passar por cima do mal-estar. Não, não adianta. E é importante integrar essas partes, né? Tanto os arquitetos quanto os engenheiros, né? Eu que trabalho com saneamento ecológico, então artistas, todo mundo está precisando se reinventar. É um momento de sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto não é agradável, né? É você dar um Não. passo desconhecido. E aí, como dar esse passo, né? Eu gosto muito de dizer, de ir para o significado da palavra coragem. A gente acha que uma pessoa corajosa não tem medo, né? Mas coragem é agir com o coração.
Então, você tem medo e mesmo assim você agir, mesmo assim você ir para frente. Então, eu acho que esse posicionamento, você tem que ter uma coragem de ir para frente, de se expor, de se colocar, e ao mesmo tempo um acolhimento das próprias emoções, do medo, dos questionamentos, né, das críticas, e também um acolhimento da própria essência, sabe? A gente vê uma comunicação diferente quando a pessoa está falando a verdade dela, né? Isso transborda, isso transparece. Sim, é verdade. E às vezes a gente precisa de ajuda para isso, né? Nem Sim. sempre é fácil viver esse caminho, né? Então, assim, lembrando que a gente, claro que a gente tem ferramentas para lidar, né, a autorreflexão, o autocuidado, a gente, né, aprende a isso, mas muitas vezes é bom também ter ajuda para fazer esse processo, né, Gustavo? Bom, eu sendo terapeuta e trabalhando com Dragon Dreaming, que é uma prática de criação colaborativa de projetos, eu diria que a gente pode ter ajuda para tudo. Porque a gente aprendeu como ser humano muito uma visão individualista de que a gente pode fazer sozinho. E as pessoas veem uma pessoa se expressando e imaginam que ela está sozinha fazendo tudo aquilo. E sempre tem uma equipe, né? Ou tem um apoio, tem alguém para dar feedback, para conversar, para editar, para criar. A gente entender que é importante ter esse apoio. A transição, é bom ter um corrimão, ter alguém te indicando o caminho, né? Acolhendo. Então isso faz uma diferença enorme. Porque Isso. os desafios, eles não são individuais só, né? Eles são de todos. E aí, esse desafio da expressão, ele tem muitos gatilhos parecidos para as pessoas. Então, ter alguém que já passou por isso, ou que entende, e que pode efetivamente apoiar, faz uma grande diferença. Sim, eu acho fundamental mesmo, assim, na medida do possível, eu acho que sempre é possível, né? Sempre é possível a gente encontrar espaços, é uma questão de escolha mesmo, né? No momento em que a gente escolhe aprofundar nesse processo de questionamento, que é inevitável no momento de tantas mudanças. Portanto, uma escolha de se renovar nesse momento para estar nesse mundo novo que está apresentando aqui, pedir ajuda é necessário, sim, para pessoas próximas, para amigos, também para profissionais, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional de trabalho, né? Que o meu trabalho é focado nisso também, né? Quando a gente fala em mentoria, em branding, é uma metodologia para ajudar os profissionais a olharem para as suas essências e, enfim, para se reconectarem e até reverem mesmo, se inspirarem em si mesmos, né? A gente se inspira na gente mesmo, no nosso próprio coração, no que brilha, no que é importante na nossa essência, para enfrentar o que a gente tiver que enfrentar e se renovar para estar nesse mundo novo. Exatamente, e é o que você falou, né? A sua atuação com branding é ser a facilitadora, a consultora que vai ajudar a pessoa a encontrar a própria força dela, que é um trabalho também muito similar e muito paralelo com de um terapeuta, né? De poder ajudar a pessoa a poder perceber a sua própria força e comunicar essa força, né? Seja essa pessoa um artista, um arquiteta, né? Ele poder se expressar através dessa força. E a gente costuma achar que a força não está conectada com a dor, com a fragilidade, né? E na verdade é a fragilidade que conecta. Então a gente vê várias pessoas no marketing que se conectam através da dor, de falar da própria história. Então é importante que o arquiteto também possa trazer a própria história, possa trazer, né, o que vai conectar. E eu acho que deve estar muito alinhado com o que você atua, né? De conectar a pessoa com, com a história dela. Porque a essência está conectada com a história. Não adianta tapar os desafios, né? Deixar aparecer que a gente é o todo, né? Então, se a gente esconde uns pedaços, a gente fica pela metade, não está íntegro, né? Então, acho que abrir espaço no campo pessoal e também no campo profissional é quase que inevitável nesse momento para se realmente se questionar e aí novos sentimentos virão, né? Na hora de se mostrar, na hora de ter que aprender a usar a rede social de uma nova forma, por exemplo, né? Bloqueios, medos ou entusiasmos. Outro dia, enfim, estava conversando com a Cris Dantas, que é uma jornalista, especialista também em arquitetura, que vem falar com a gente aqui na semana que vem, e ela falando de dois padrões, né? Ou bloqueio na escrita, ou o contrário, a gente sai fazendo desenfreado, mas aí também não tem foco, né? Uhum. Então, assim, como é importante a gente olhar e construir a partir da nossa essência, do que realmente importa. Então, investigar esse o que importa, para a partir daí poder colocar no mundo
alguma coisa importante. Lembrando que no outro ponto tem o mundo. Sim. Onde a gente falou de pesquisa aqui também, Gustavo, que é enfim, essa escolha também de ter nosso caderninho de campo e olhar esse mundo, entender esse mundo, né? E é no encontro das necessidades do mundo, né? Dos processos que o mundo está vivendo, com o que a gente pode oferecer melhor, que o processo criativo encontra potências, né? De realização, né? No mundo. Então, a gente está de olho no mundo e cada vez mais de olho mais fundo na gente mesmo, né? E eu acho interessante que você falou isso do mundo, né? De olho no mundo, coletando as informações do mundo, a gente sabe como se comunicar. Mas é importante a gente coletar as informações de nós mesmos, que é o que a gente está falando aqui, né? Então é essa ponte, o mundo e eu, né? E aí, para eu me comunicar com o mundo, eu também preciso saber o que está dentro, né? Também preciso saber que emoções são essas, quais são os medos, e entender que a gente vai sim sentir medo, vai sentir desconforto, é algo novo, né? É fazer diferente. E é poder se acolher, você falou. Ter o espaço de se acolher, ter apoio para se acolher, para aí poder caminhar, né? Poder E, viver um processo criativo autêntico, né? sim, Poder se colocar de uma forma autêntica, e não um fake, né? Uma imagem que só repete uma fórmula, né? É muito exato. comum no marketing essa coisa da vamos fazer então a formulazinha do sucesso do influencer e tal. Eu até acho que tem valor, né? São táticas mesmo de estratégia, né? De você de algoritmo, de você aparecer na rede, de compartilhar informação, de ter mais engajamento. Existe isso também. Mas sem uma verdade por trás, é só uma cópia. É vazio, né? O mundo Sim, não aguenta mais de cópia. Inclusive, nós, em comunidades digitais, estamos no mundo aqui, né? Não há fronteiras, né? Todos nós estamos, claro, né? A gente pode preservar nossas privacidades pessoais. Isso é muito importante de pensar também, até que ponto a gente quer se expor ou não, né, Gustavo? Porque a gente dizer que a gente tem que falar a verdade, inclusive as nossas vulnerabilidades, não quer dizer que a gente tem que estar expondo isso na rede social, né? A gente não. está dizendo que a gente tem que partir desse processo criativo para escolher, intencionar, né, de forma significativa, o que a gente quer colocar aqui no mundo, né? Exatamente. É poder se entender para saber o que a gente vai colocar no mundo, né? E não sair colocando algo no mundo. Então, esse processo de autoconhecimento, de autopercepção, faz com que a gente possa saber o que a gente quer expressar e também se acolher, porque nem tudo são flores, né? Estar fazendo uma live, estar colocando um produto no mundo, estar se colocando no mundo, envolve várias fragilidades e vulnerabilidades, né? Inseguranças das pessoas e de nós mesmos. Então, é abrir esse espaço para se acolher. Entender que muitas pessoas parecem seguras, mas todo mundo tem suas fragilidades e inseguranças. Então, se permitir ser humano, né? Para trás da tela, saber que tem um ser humano atrás da outra tela e você colocar assim. Sim. E, e a coragem de, quando a escolha é autêntica, né? Eu acho que é um elemento fundamental para a gente ter a coragem de ver o processo por completo, porque inevitavelmente estamos tendo perdas, né? O mundo já não é mais o mesmo que a gente tinha antes, né? E para a gente lidar com isso, estando alinhados com a gente mesmo, faz mais sentido, né? Assim, perda é uma perda, a gente não consegue passar por cima, mas, enfim, temos mais força, né? Quando a gente está conectado com o que importa. E é como você falou, é um mergulho, né? E o mergulho, ele envolve deixar algo para trás. O mergulho em si mesmo, às vezes a gente precisa perder algo para chegar a um lugar novo. Às vezes é perder a insegurança, às vezes é, né, perder a timidez, às vezes é perder realmente alguma atuação para ir para outra atuação. Então, esse processo de poder se rever é saber o que a gente quer deixar para trás para ir para frente, né? Às E vezes até é graduar. diminuir a presença aqui. Às vezes pode ser até diminuir, né? Para ter mais foco, para estar mais focado no que interessa, não é? Total. Às vezes a gente precisa cortar coisas para ter uma atuação. Então, e é essa compreensão genuína, né? Quando eu venho para mim e sinto o que me faz brilhar, porque a gente acha que é fazer mais, né? Fazer melhor, mas às vezes é eu saber o que eu quero fazer.
E aí, né, eu acho que quando você atua com branding, a pessoa que sabe o que quer fazer, ela pode oferecer aquilo melhor para o mundo. Exatamente. E aí, bom, estando aí todos os dias, tendo que responder, mesmo que a gente não queira, a gente está, como falei, andando de bicicleta e vivendo a mudança ao mesmo tempo. A gente está aqui na rede social, ou é contato de um amigo, da família, ou um cliente que bate ali na porta do direct para te pedir uma informação, ou até, né, querendo comprar um serviço, um produto. Estamos aprendendo aí. E aí vem vindo os bloqueios, o mal-estar, e a gente tem que aprender. E aí, como é que faz para a gente se cuidar com tudo isso? Eu vou te dizer que, assim, esse mundo pandêmico, né, o isolamento, tudo isso faz com que todo mundo presente na tecnologia. E aí, não só a proteção, tem que ter um cuidado de voltar para, né? Então, eu diria assim, com a minha abordagem de saneamento integral, né, a ideia de poder tanto cuidar do corpo físico, quanto do corpo mental, quanto das crenças, quanto das emoções. Então, a gente precisa voltar para si, precisa se tocar, se sentir. Tem pessoas que estão há 9 meses sem sair de casa, né? Sim. 9 meses sem sair de casa, tem uma coisa de pelo menos você acordar e botar a cabeça para fora da janela para ver o sol. De você poder fazer exercício dentro de casa. E duas coisas que eu recomendo assim para quem está efetivamente precisando se acolher é a questão de realmente terapias, processos energéticos e da meditação. É o fato da gente poder ir para o vazio e se distanciar um pouco da tecnologia, até para saber o que a gente quer comunicar, né? Sim. E eu acho que se ontem vocês estavam falando da coleta de informações no mundo, né? A gente precisa coletar as informações no mundo, na tecnologia, e acho que a gente precisa sair um pouco da tecnologia, às vezes, para coletar as informações na gente. E aí, a meditação, né, o reiki, eles podem ajudar a esvaziar a mente para deixar o campo vazio e para a criatividade entrar, né? Especialmente arquitetos, designers que têm que criar, precisa desse espaço do vazio para a criação. Pois é, porque a gente está aqui, né, se olhando nesse espaço digital, somos avatares de nós mesmos, mas somos um ser integral, com que a gente tem que se olhar de forma integral e cuidar de preferência de todas as partes, né? Como você está falando, né? Então, enfim, se a gente for pensar, tem a questão do desafio mesmo físico, né? Inclusive, não dá para estar presente em lugar nenhum se a gente não está cuidando do físico e nesse momento, cada um dentro das suas casas, principalmente, né? Inclusive da saúde, né, Gustavo? Sim, sim. Estamos em pandemia, precisamos usar máscara e Com cuidar certeza. da saúde Usar máscara, ainda por muito tempo. cuidar da alimentação, né? Então, a alimentação vai aumentar a imunidade. Isso vai fazer a gente efetivamente cuidar da nossa maior casa, que é o nosso corpo físico, né? Então, é muito importante nesse momento, especialmente nesse ano, o autocuidado. Para quem está criando, para quem está se expressando, eu diria que assim, sair do computador, sair do celular, sair da tecnologia é importante para saber o que eu quero expressar. E aí também beber das próprias emoções. Como que eu tô? Eu tô bem hoje para me expressar? Eu não tô, né? Eu preciso de apoio, eu não preciso. Então é esse processo de poder olhar para dentro faz com que eu possa me sentir melhor. E aí a expressão fica mais genuína, né? Fica mais. Você trabalha com algumas terapias, né? Quer contar para nós um pouco delas, então? Posso contar, posso, claro. Então, assim, bom, eu trabalho com alinhamento energético, com reiki, com constelação familiar. E, assim, o reiki é uma das terapias que exatamente, né, é para você se energizar, para você se harmonizar, para você cuidar do seu próprio campo energético e não precisar ir a algum lugar ou alguém para você poder efetivamente cuidar do seu campo energético. E eu diria que a gente está que nem um iPhone, que nem um celular, que a nossa bateria acaba muito rápido, né? Então a gente começa o dia, no meio do dia, eu pergunto aí quem está vendo a gente, quem se sente aí no meio do dia com 10% de energia, quando aquela bateria está acabando, né? Então, assim, o reiki é uma terapia que pode apoiar a gente se reenergizar ao longo do dia, né? Seja a gente se aplicando ou a gente recebendo de alguém. É a gente poder efetivamente ter esse espaço de harmonização energética.
E aí, uma outra terapia é o alinhamento energético, que é a gente poder compreender os nossos registros psicoemocionais. Você começou falando da questão dos desafios, né? E grande parte dos desafios na nossa expressão, eles estão conectados com outros desafios, com as nossas memórias, com momentos que a gente se sentiu julgado, criticado, exposto, né? E aí, essas crenças, elas estão ligadas a memórias, a registros psicoemocionais. Então, tem terapias, o alinhamento energético é uma delas, que a gente pode, através da canalização, integrar esses registros e devolver para a pessoa uma nova percepção dela mesma, para que ela possa se expressar de um outro lugar. Então, eu acho que as terapias elas podem ajudar, né, a, a, a pessoa a se acolher, a acolher as próprias dores. Porque muitas vezes a gente fica parado na dor, né? Sim. Para na dor e não vai para frente, eu gosto de uma outra lógica que assim, a expressão, o branding, né, se colocar, é dividir um presente com o mundo. Então, se a gente para, a gente não está se permitindo dividir a nossa essência com o mundo. E aí é poder ter esse processo de se perceber e perceber qual o presente da pessoa para dar para o mundo. Que eu acho que tem muito a ver com o que você está atuando, né? Que é essa questão de ajudar a pessoa a literalmente perceber o presente dela. Sim, ou seja, né, esse convite de estar conectado aqui, ele vem na mesma medida do convite de se reconectar para dentro, né? Sim. A intensidade da nossa presença digital, ela não pode ser maior do que a nossa presença conectada com a gente mesmo e com a nossa vida concreta, né? De outra forma, está desequilibrado. Exato. Por quê? Porque é uma questão de equilíbrio pessoal realmente, né? Da gente poder estar se cuidando, mas também da gente viver os processos de investigação interna que nos permitem estar no espaço público, né? Que é isso aqui, esse espaço digital, com intenção, com consciência e principalmente alinhado com a gente mesmo, né? Sim. E aí eu gosto muito, você tocou num ponto bem legal, porque as constelações familiares, elas falam do equilíbrio, né? De que todos temos o mesmo valor, então tudo tem o mesmo valor. E aí você falou disso, né? A nossa relação com o mundo tem o mesmo valor que a nossa relação com a tecnologia, que a nossa relação com nós mesmos, com as nossas emoções, com o dinheiro, com a espiritualidade. Então, quando a gente consegue equilibrar, aí a gente consegue ser genuíno, né? Que é o que a gente está falando aqui. Um branding genuíno, um branding que vai efetivamente falar a verdade da pessoa, é preciso que ela possa falar a verdade dela para ela mesma. Né? Sim, e aí também aprender a estar nesse espaço público também com essa mesma qualidade, também conectado, né? Muitas vezes eu tenho a experiência, Gustavo, de poder sentir um campo, poder sentir mesmo quem está do outro lado. A gente está tendo que aprender isso, né? A minha mãe e meu pai estão em São Paulo, né? Minha mãe, né? E aí? Né? Eu quero estar perto dela, eu quero sentir. E aí a gente tem esse espaço, a gente tem o vídeo, ainda bem que a gente tem essas novas tecnologias, né? Para a gente conseguir aprender essa presença à distância. Como é que a gente pode se conectar à distância com mais profundidade, que não só o imediatismo de uma carinha bonita ou de uma imagem bonita. E a gente pode pensar uma comunicação que ela é permeada com esse significado. A Sim. gente pode experimentar, né? Um convite para a gente aprender a viver e se colocar dentro desse caldeirão de complexidade, né? Então, tá presente mesmo, quer dizer, é uma experiência de lá para cá, né? Então, o aprendizado que a gente tem no mergulho interno vem para o mundo e aqui também a gente experimenta e traz no mergulho, né? Então, é uma mudança contínua e que está acelerada. E é cuidar de tudo ao mesmo tempo. Também tem esse desafio, né? A gente tem que se cuidar, cuidar das emoções, cuidar da relação com o mundo, cuidar do posicionamento. Então, eu acho que a palavra do ano é cuidado, né? Então, a gente precisa ter esse acolhimento e esse cuidado. Então, e é uma comunicação, como que
conecta com o outro, né? Então eu estou aqui falando com você e estou sentindo a sua energia e estou sentindo a energia da nossa conversa. Então é essa comunicação que é genuína. E a gente começa a aprender uma nova linguagem, né? De realmente poder se conectar com a outra pessoa do outro lado ou com as outras pessoas do outro lado. No mundo de tantas mudanças, o lugar da escuta ele é muito importante, porque a gente tem que entender. A gente, as coisas que já estavam dadas já não estão mais. Então a gente está tendo que entender tudo de novo. Então tá com a escuta aberta, com os canais de conexão abertos, né? Esse lugar da gente estar presente aqui, a gente pode viver ele com qualidade. A gente não está aqui só colocando coisas, escrevendo, trazendo demandas. A gente está também ouvindo. É uma via de mão dupla, Sim. né? Tá escutando e tá, no meu caso, por exemplo, eu intenciono algo que agregue, que acrescente para as pessoas, ainda mais no momento de tantas necessidades, né? No que eu puder aprender junto e também contribuir, trazer algo de melhor para contribuir. Isso é uma intenção que eu planto nesse lugar, nesse espaço. Sim. Então, isso é um lugar da gente poder estar com consciência, né? Refletir, se conectar, se deixar fazer perguntas, se deixar sentir o que vem, né? Não tapar sentimentos, mesmo que sejam incômodos, e são muitos sentimentos incômodos nesse momento. Pegando só o recorte aqui da janelinha, né? A gente não poder se encontrar, ter que estar todos aqui, né? E poder ter qualidade nesse lugar e todos os sentimentos que vêm, as emoções, não tapar isso com a peneira e fazer disso ferramentas para nossa investigação pessoal mesmo, para viver um processo criativo da gente se reinventar, né? Sim. E eu acho que é o que você falou, assim, quando a gente tapa, na verdade, né, sejam crenças, sejam emoções, aquilo fica dentro, e daí não tem espaço para o novo. Não tem espaço para a criação, não tem espaço para a expressão e para a criatividade. E quando a gente abre a ferida, quando a gente se permite sentir a dor, a gente esvazia. E eu achei interessante que você falou isso da conexão, a questão do espiritual, né, do energético, assim. Quando a gente está falando do mundo e de nós mesmos, e quando a gente abre espaço e esvazia, a gente pode viver um religare, né? A religião, ela vem do religare, de se reconectar com uma fonte maior. E aí também tem uma consulta de um imaterial, né? Eu pergunto para quem está vendo a gente, quantas vezes a pessoa está vazia, sem nada, sem fazer nada, e vem um projeto, e vem uma ideia, e vem um produto, né? Então, muitas vezes, essa criação, né, essa expressão, ela vem de um intangível, desse religare, de quando eu me conecto, seja com a natureza, seja com um plano energético maior, e para isso, é esse cuidado que a gente está falando. Você trouxe, né, de poder vivenciar as emoções e transbordar elas. Sim, se conectar com o todo, né? Através da gente mesmo, né? Do mergulho para dentro, a gente poder sentir também essa relação que a gente tem com tudo. Sim. E aí é interessante a gente pensar, né, Gustavo, que é isso que me dá esperança, na verdade, que é esse processo, né, da gente ter coragem de se fazer perguntas, de se escutar e escutar o outro, de se conectar com as emoções que aparecem, né, lidar com elas, aprender a acolher, aprender a cuidar delas, aprender a pedir ajuda, né? Se permitir se transformar também, né? Nesse momento, realmente, sem ter respostas prontas, né? E eu acho Desse processo rico que, se a gente se coloca assim, todos nós, o lugar onde a gente se encontra no mundo, a partir dessa perspectiva profunda, ganha muita qualidade, né? que sim, sim. E acho que Eu, isso que trouxe vem a questão do construir junto, né? De poder pensar a criação junto, de poder fazer a marca, a expressão, o branding junto. Poder ter alguém apoiando faz uma grande diferença. muita diferença.
sim. Sim, assim, existem metodologias, né? Existem formas da gente cuidar desse processo. A gente precisa buscar mesmo caminhos, porque é muita intensidade de coisas, né? De informação. E se a gente consegue trabalhar isso para chegar nesse espaço público, que a gente pode pensar como um espaço de conexão maior, que vai além até do que a gente está vendo aqui, né? Que nos permite ter novas sensações, novas experiências, se conectar em níveis mais profundos, que é como eu tenho essa experiência, né? A gente pode estar aqui intencionando uma conexão de sentimentos, de emoções, de uma presença maior mesmo, apesar do nosso limite da tela, que é o que nós temos agora, né? Se a gente intenciona isso, a qualidade desse espaço aumenta muito. Quer dizer, a consciência de cada um de nós, né? Aqui é importante para que toda a qualidade do espaço melhore, né? E aí a gente está falando de respeito, a gente está falando de escuta ao outro, a gente está falando de botar ao chão os preconceitos, de a gente aceitar o diferente, né? A gente começar a se entender no mundo aqui, onde todo mundo está aqui, a gente se encontra todo mundo. Então a gente está realmente tendo que aprender, né, a falar e se colocar de novo, porque o nosso mundo é permeado de preconceitos, né? Privilégios marcados, que marcam territórios, né? E agora é um momento da gente perfurar isso aqui nesse espaço aberto. Sim. Tem mais até para tentar, acho que é exatamente isso. E é um novo aprendizado, né? É um novo aprendizado. E a gente tem que estar aberto. É o que você falou, a gente tem que estar aberto para aprender. E a gente tem que ficar mais na pergunta. Eu acho que as pessoas procuram muitas respostas, mas talvez a gente tenha que procurar encontrar pessoas que façam boas perguntas. E ficar na pergunta. E aí vem o novo, né? Sim. Quando a gente está trabalhando, né, com branding de profissionais e de marcas, o processo às vezes demora um pouco mais do que a gente planejou inicialmente. E é importante ter um pouco de flexibilidade, porque a pergunta vai fazendo novas perguntas e um aprofundamento maior. E é isso mesmo que a gente tem que viver, né? E mais fundo, né? Para trazer mais fundo e viver isso, esse momento como um momento de criar, de recriação. Viver os desafios como parte de um processo criativo de nós mesmos, né? De um novo mundo, de novas formas de nos relacionarmos com a gente mesmo e com o mundo. Sim. Obrigada. Bom contar com você para isso, Gustavo. Sim, temos muito a trocar. Acho que essa questão do branding ela é muito conectada também com essa abordagem terapêutica, né? Com essa, é uma forma, é um apoio, né? É um cuidado. É Então, um apoio no campo profissional, né, e dos negócios, né, para a gente alinhar, né, nossa atuação profissional no mundo com verdade, né, alinhada com a nossa essência, porque aí a gente aguenta o tranco para viver, né? Eu falo assim, só daí desse lugar é que a gente tem força para empreender, para enfrentar o que a gente tiver que fazer para colocar os nossos projetos no mundo, né? É um lugar de força pessoal muito importante, a gente ter consciência, entender, se autoconhecer, conhecer os nossos projetos e também conhecer o mundo, né? Para poder estar presente nesse lugar com força, com a força necessária para superar os desafios que são imensos nesse momento, né? Então, essa semana, estou abrindo esse espaço aqui das minhas redes para várias conversas como essa nossa aqui. Ontem eu comecei com o Gripa, que é um antropólogo, a gente falando de pesquisa, e o que veio foi a vontade de a gente conversar mais, entendendo que todos somos pesquisadores nesse novo mundo, precisamos aprender a pesquisar e olhar e ter nosso caderninho de campo. E agora aqui a gente olhando para a necessidade de cuidar e viver o processo com verdade, né, para poder estar aqui. Não estamos mais uma vez falando de se expor demais, não é isso. Pode até ser que a gente opte por se colocar no lugar de presença pessoal, mas não necessariamente. Agora, qualquer que seja o nível da nossa presença, ele passa por um lugar da gente entender o que a gente quer e ter uma intenção clara aqui nesse lugar também, né? E nos próximos dias, conversas valorosas. No domingo, vou contar aqui já, fazer a propagandinha dos próximos momentos. No domingo, está apontando aí através das conexões dos movimentos.
Então, no domingo estarei com a Evelyn Miller, que é uma fotógrafa experientíssima de arquitetura, que vem falar sobre a importância de cuidar desse momento do registro e o que o registro de arquitetura tem de diferente, como se aplica aqui, né, nas mídias. Na segunda-feira eu falo com a Cristina Dantas, que é uma super jornalista, o melhor texto, assim, que escreve sobre casa, design, decoração há muitos anos, uma mestra de muitos de nós. Ela vem contar também o que o arquiteto e o designer, o desafio de escrever, porque a rede social é imagem, mas ela também é texto. Todo dia a gente escreve aqui, curtas mensagens, longas mensagens, estamos escrevendo. E aí, nesse segmento específico, tem alguns desafios próprios. E a Cris vem trazer a experiência dela para compartilhar. Na semana que vem, a Maíra Navarro, que é produtora visual também super experiente, vem contar desse lugar da gente se preparar para o que a gente vai mostrar para os ambientes, como é que produzir, né, os ambientes para foto e para os registros, para poder falar aqui dos conceitos, né, porque a gente precisa mostrar, quando pensa, por exemplo, nas fotos, o que a gente quer mostrar na foto? Uma foto de arquitetura, ela é só um ambiente fotografado quadradinho, o que tem lá dentro? Como é que a gente mostra o conceito do arquiteto? Como é que a gente mostra as soluções arquitetônicas com mais qualidade? Tem técnicas para isso também. Então, a gente, essa semana, vai destrinchar algumas dessas experiências que agregam tanto para a gente estar com qualidade aqui nesse espaço, né? Estou muito Bom, animada, Gustavo. fazer parte E, disso aí é muito bom, ver essas correlações. enfim, esse lugar, né, que é o primeiro passinho do branding, da investigação pessoal, é fundamental ter os apoios, né? Ter uma reflexão assim como a que você trouxe aqui para a gente. E eu, sinceramente, espero poder contar com você mais nesse lugar também. Claro, A estamos gente juntos. olhar o desafio desse mergulho interior. Acho ótimo, vai ser ótimo mergulhar junto e poder aprofundar mais, né, esse ponto, que é tão importante. Obrigada. Grato também. Muito bom estar aqui com você, com vocês. Vamos aprendendo juntos então, Gustavo. Vamos. Então tá bom. Até já. Até já. Conectados. Muito obrigada. Tchau, tchau. Super agradecer a todos por essa conversa deliciosa. Lembrando que, então, aqui no meu Instagram, nos próximos dias, uma programação que está saindo do forno, com um monte de boas conversas em branding, focado no segmento de arquitetura e design, mas que, no fundo, interessa a todos nós que estamos aqui em rede aprendendo a estar juntos. Muito obrigada e até já.